Neste vídeo e nos dois próximos, vamos falar de umas aplicações mais importantes da física nuclear, que é a datação, ou seja, o processo de medir o tempo decorrido dentro de um dado evento. Bom, dependendo do que nós vamos datar, este evento e o início deste evento vão se caracterizar de maneira diferente. Então, nós dividimos em 3 vídeos para discutir 3 métodos diferentes de datação. Mas todos eles estão baseados no fato de que o decaimento radioativo, embora você não possa prever o quando um elemento vai decair emitindo radiação, quando você tem um número razoável de átomos, você sabe que o processo é exponencial. E a diminuição da quantidade de maneira exponencial, a quantidade de átomos, se dá de maneira bem definida e através de uma constante decaimento ou de uma meia-vida, que é um parâmetro bem definido. Então, é isso que faz com que esse processo de decaimento radioativo possa ser usado como um processo de datação. O primeiro método de datação que nós vamos falar é sobre o carbono 14, talvez seja o mais famoso de todos, né? E vamos falar como que este método é adequado à medida da idade de amostras arqueológicas. Bom, no que se baseia o método do carbono 14? O carbono 14 é um elemento instável, no sentido de que ele emite radiação beta e se transforma em outro nuclídeo, ele é formado na atmosfera da Terra, né? Porque a atmosfera da Terra constantemente vamos dizer assim, atravessada por nêutrons com uma certa energia que vem ou da radiação cósmica ou do próprio Sol. Então, ou seja, existem partículas que vêm de fora da Terra e que chegam na Terra atravessando a atmosfera, né? Então, uma dessas partículas é o nêutron. Nós temos prótons também, nós temos até núcleos mais pesados, radiação gama de alta energia, tudo isso aí chega atravessando a nossa atmosfera. E os nêutrons em particular, nós sabemos que o nitrogênio é um dos elementos mais abundantes da atmosfera, né? A atmosfera é feita de 78% de nitrogênio. E o nitrogênio 14 é o isótopo mais abundante do nitrogênio. Então, quando um nêutron interage com o núcleo do nitrogênio 14, então se forma o carbono 14 mais um próton. Então, nesse processo, é um processo parecido com o decaimento beta, em que um nêutron se transforma num próton. Mas esse processo gera aqui o carbono 14, que é um elemento não estável, né? Então, o carbono 14 ele decai emitindo beta e volta a ser, digamos assim, o nitrogênio 14, né? Também há a liberação de neutrino, mas isso não vai interessar para o processo de datação, né? Então, o que importa é que na atmosfera é produzido o carbono 14 e ele decai com uma certa meia-vida. Bom, o que acontece com o carbono 14 na atmosfera? Nós sabemos que as plantas realizam fotossíntese e no processo de fotossíntese existe a captura do carbono. A maior parte do carbono que está na atmosfera na sua maioria na forma de CO2, o carbono 14 ele também, vamos dizer assim, vai estar na forma de CO2, né? Depois que ele é produzido na atmosfera, esse carbono ele pode reagir quimicamente com o oxigênio e assumir a forma do gás carbônico, né? O CO2. Então as plantas vão capturar o CO2 e uma parte do carbono na forma de
gás carbônico é o carbono 14. Então, as plantas vão estar absorvendo tanto o carbono 12 quanto o carbono 14. Evidentemente, o carbono 14 é muito mais raro na atmosfera do que o carbono 12, mas a relação, a razão entre a quantidade de átomos de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera da Terra é uma constante. Essa constante nós chamamos de razão isotópica. Então, as plantas vão absorver os dois carbonos na proporção dada pela razão isotópica. Depois que as plantas se constituem e crescem devido ao processo de fotossíntese e captura de carbono, os animais, vamos dizer assim, se alimentam das plantas. Então, também dentro do corpo dos animais vai haver uma razão isotópica de carbono dado por essa razão aqui, né? Enquanto todos os seres vivos estão vivos, a proporção de carbono 14 em relação ao carbono 12 dentro do organismo vivo é uma constante da natureza. Porém, quando o organismo morre, né, ele deixa de consumir carbono, né? Então ele deixa de se alimentar, ou as plantas deixam de realizar a fotossíntese. Então o que acontece? O carbono 12 permanece, mas o carbono 14, que é instável, ele vai decair. Então ele vai diminuir dentro do organismo. Então você vai ter um processo a partir da morte em que a quantidade de carbono 14 está constantemente diminuindo, né? Dentro da lei de decaimento radioativo, que nos diz que o decaimento vai ser exponencial. Então a quantidade de carbono 14 ao longo do tempo, depois que o organismo morreu, cessou o seu processo de existência vivo, então você vai ter uma diminuição exponencial ao longo do tempo, em que a queda é caracterizada por uma constante de decaimento, que é uma constante bem definida para o carbono 14, né? Então, se nós dividirmos essa relação, né, que seria no fundo a lei de decaimento radioativo, pela quantidade de carbono 12, nós vamos ter que, bom, aqui nós teríamos a razão isotópica, né, que é a razão entre o carbono 14 e o carbono 12 que havia no instante que o organismo morreu, deixou de existir enquanto vivo, mas com uma queda exponencial. Então, com o tempo, a razão carbono 14 e carbono 12 diminui exponencialmente, né? Por que nós dividimos pelo o carbono 12? Porque agora nós estamos pensando no processo de medida, né? Então, é muito mais fácil você medir razões de quantidades de elementos do que você medir a quantidade absoluta de carbono numa dada amostra. Então, digamos que se eu for medir a quantidade absoluta, então eu pego uma amostra, eu verifico lá que tem, digamos, 10 gramas de carbono 14, né, na medida. Eu teria que saber quantas gramas de carbono 14 tinha no instante naquela amostra, no instante em que o organismo morreu. É muito difícil saber isso, a gente não tem acesso a essa quantidade, né? Porque é uma quantidade que se refere ao passado, nós não temos mais como ir para o passado e medir isso. Então, a solução é dividir pela quantidade de carbono 12. Então, o que nós medimos é isso aqui, ó, a razão entre o carbono 14 e o carbono 12 existente na amostra, e nós vamos supor que no instante da morte do organismo, a razão entre o carbono 14 e o carbono 12 é a razão típica de um ser vivo, que é a razão isotópica. Então, nós sabemos quanto que vale isso, né? Então, ele vale essa quantidade aqui, que é uma quantidade conhecida na natureza, né? Então, isso é conhecido, e isso aqui é uma coisa que pode ser medido nos dias de hoje, né? Também nós vamos supor que a quantidade de carbono 14, de carbono 12 na amostra é a mesma que havia no passado. Então, essa quantidade pode ser substituída pela quantidade atual, quantidade de hoje em dia, né? Então, o que nós vamos ter é que, como dissemos, né, essa razão aqui é a razão isotópica, que é uma quantidade conhecida, né?
E essa quantidade, aqui a quantidade de carbono 12 é a quantidade existente hoje, né? Porque o carbono 14, o carbono 12 não decai. Então, e essa quantidade do lado esquerdo da igualdade é uma quantidade que pode ser medida nos dias de hoje, né? Então, a ideia é pegar uma amostra de organismo, medir a razão entre os isótopos do carbono hoje, existente hoje, né? E igualar com essa quantidade. Nós sabemos quanto que é o I, nós sabemos quanto que é o lambda e podemos determinar o tempo, né? Então, se isolarmos o T aqui, então nós chegamos numa equação, né, que é a equação da idade. Reparem que para isolar eu tenho que passar o I para cá dividindo, né, então vai dar esse termo aqui, né, e aqui como eu tenho uma exponencial, eu tenho que aplicar a função inversa da exponencial nos dois lados da igualdade, que é o logaritmo natural, né. Então, ao aplicar o logaritmo natural, aqui vai sobrar só menos lambda t, e depois dividir por menos lambda. Então, nós temos esse fator aqui. Então, isso resulta na equação da idade. Esse sinal negativo não significa que a idade é negativa, né? Obviamente. Bastaria, por exemplo, em vez de 1 sobre i, eu inverter isso, colocar i, para que se transformar num sinal positivo, né? Pelas propriedades do logaritmo. Então, na verdade, essa quantidade vai ser uma quantidade positiva e vai me dar a idade da amostra. Bom, uma coisa extremamente importante, né, vamos reforçar aqui, nos métodos de datação, é você definir muito bem qual que é o evento inicial, né? Então, aqui o evento inicial está claramente definido, que é o instante em que o ser vivo morre, né? Então, no instante que o ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 passa a diminuir, porque você não tem mais entrada. Enquanto você tem entrada de carbono 14, o decamento do carbono 14 acontece na mesma taxa que a entrada de carbono, né? Então se estabelece uma espécie de equilíbrio, né? E muito parecido com a relação de ativação, né? Então, quando você tem numa reação de ativação por nêutrons, enquanto você tiver nêutrons chegando, e se for numa taxa constante, isso vai manter a quantidade do radionuclídeo constante ao longo do tempo. Então, enquanto o organismo estiver vivo, estiver se alimentando, a quantidade de carbono 14 é constante. Quando ele morre e deixa de se alimentar, a quantidade de carbono 14 diminui exponencialmente. Então, essa que é a lógica. O evento inicial é a morte do organismo. Então, quando vamos fazer uma medida de idade com o método do carbono 14, significa que nós estamos medindo quanto tempo se passou após a morte ou a partir da morte do organismo, né? Bom, o método em si, ele é adequado à datação de amostras arqueológicas. Bom, o termo arqueológico vem do homem, né? Então, por exemplo, para você datar artefatos que foram feitos pelo homem na Idade da Pedra, vamos dizer assim. Então, ou seja, coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. Por que o método do carbono 14 é adequado dessa forma? É por causa da meia-vida do carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Então, os métodos de datação vão funcionar adequadamente quando a idade da amostra é semelhante ou da mesma ordem de grandeza que a meia-vida do elemento. Então, se o elemento tem uma meia-vida de milhares de anos, então esse método vai ser adequado para datar amostras que têm milhares de anos, né? Então, uma meia-vida de 5.730 anos leva a uma constante de decaimento. Lembrem-se que a relação é Ln de 2 dividido pela meia-vida para dar a constante de decaimento. Então, no caso do carbono 14, esse valor seria de 1,2 aproximadamente vezes 10 menos 4 anos a menos 1, né? Então, isso é ideal para amostras arqueológicas. Mas talvez vocês devem ter ouvido falar que coisas que não são, que nunca foram vivas,
podem ser datadas pelo método, né? Então, por exemplo, múmias, né? Bom, múmia foi vivo no passado, mas vasos que foram confeccionados por indígenas há milhares de anos atrás, né? Um vaso não é uma substância viva, né? Nunca foi viva. Vamos dizer assim, o santo sudário, né? Então, esse método foi utilizado para a medida da idade do santo sudário. Como que nós podemos medir a idade, vamos dizer assim, de amostras que nunca foram vivas, de coisas que nunca foram vivas? Bom, embora um vaso que foi confeccionado no passado, há milhares de anos atrás, não possa ser considerado um ser vivo, mas foi um ser vivo que o confeccionou. Então, quando o indígena, o aborígene, né, o homem primitivo estava confeccionando esse vaso, partes da pele dessa pessoa foram impregnadas dentro do vaso, né? Então, conforme o barro foi moldado com as mãos e confeccionado, o organismo vivo, o organismo humano, ele está constantemente perdendo pedaços da pele, né? Então, pedaços da pele podem ser incorporados nesse processo, ou eventualmente uma pessoa se fere e mistura o sangue dela com aquilo que está sendo confeccionado, que é o caso do santo sudário, né? Então você pode datar a amostra pelos restos, esses indícios de partes de um organismo vivo que estão ali, né? Então, se você conseguir, vamos dizer assim, apanhar uma amostra minúscula, um pedaço minúsculo daquilo que você quer datar, contendo amostras orgânicas, então é possível você obter a idade desse artefato, né? Então, você tem que ir num vaso, por exemplo, procurar com um microscópio, alguma coisa assim muito mais fina, ou uma lupa muito boa, pedaços, né, amostras em que há ou pedaços de pele ou alguma coisa que seja orgânica, e você pressupõe que aquilo lá foi impregnado no vaso enquanto ele estava sendo confeccionado. Então aí você vai ter a idade da confecção do vaso, né? E, bom, as múmias você pode pegar uma amostra do próprio corpo da múmia, né? Mas até se não puder fazer isso por questões, vamos dizer assim, outras, né, que não sejam científicas, né, de propriedade, por exemplo, você pode até pegar um pedaço do pano que envolve, né, a múmia. Se o pano for feito de algodão, por exemplo, você está medindo a idade em que o algodão, enquanto uma planta, deixou de ser vivo, né? O que vai dar mais ou menos a idade arqueológica do tecido, né? Então, dessa forma que nós conseguimos obter informação de quando que aquele artefato foi confeccionado. A mesma coisa serve para instrumentos e outros aparatos arqueológicos, né? Bom, para isso nós temos, né, nós só podemos ter acesso a amostras muito pequenas de materiais, né? Então, a medida da quantidade do carbono 14 tem que ser muito precisa para termos, vamos dizer assim, estatísticas suficientes para garantir que a idade é mais ou menos aquela, né? Bom, mas, independente do método carbono 14, todos os métodos de datação se baseiam no decaimento, né, de diferentes radionuclídeos, né? Então, nós temos radionuclídeos de meia-vida muito mais longa que o carbono 14 e muito mais curta que o carbono 14. Então, dependendo da idade esperada daquilo que nós queremos datar, você pode usar um elemento diferente cuja meia-vida seja, vamos dizer assim, da ordem de grandeza daquilo que está sendo datado, né? Então, se você quiser datar a Terra, por exemplo,
tem uma idade de bilhões de anos, você tem que usar um elemento com uma meia-vida de bilhões de anos, né? Então nós vamos ver, por exemplo, o método urânio-chumbo, que é o método que se baseia no decaimento do urânio 238, que tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos, né? Mas também todo método de datação ele é baseado em razões, né? Porque, conforme já explicado, é muito difícil você medir a quantidade absoluta, porque você, de átomos de um dado radionuclídeo, porque você não tem acesso a qual era a quantidade no passado. Então você trabalha com razões entre elementos, né? Então, normalmente os métodos de datação são nominados como uma dupla de elementos, né? Ou uma dupla de radionuclídeos. Então, por exemplo, nós temos o método potássio-argônio, o método argônio-argônio, o método rubídio-estrôncio, o método urânio-chumbo, esse nós vamos ver com mais detalhes, o método samário-neodímio. Então, são sempre duplas de radionuclídeos ou um radionuclídeo e um elemento estável, né? Então aqui, por exemplo, argônio é baseado em 2 isótopos do argônio, né? Um estável e outro que decai, né? Outro instável. Então, digamos assim, você sempre tem que ter a habilidade e o acesso a estar medindo quantidades pequenas, muito precisas de material, embora, vamos dizer assim, numa amostra de 1 grama você tenha uma quantidade de átomos enorme, né? Porque o número de átomos em geral das substâncias que você tem numa amostra, mesmo em gramas, é um número muito grande, né? Mais de 10 elevado a 20 átomos, né? Então, assim, não há problemas estatísticos em ter uma amostra pequenininha, mas você tem que ter um equipamento suficientemente preciso para poder lidar com essa quantidade relativamente pequena de átomos. E o método mais preciso que você tem para medir quantidades pequenas, que seria um equipamento muito sensível, é o espectrômetro de massa, né? Então, essa é, digamos assim, a metodologia e o equipamento que é mais adequado para a realização de datação. Então, como que funciona o espectrômetro de massa? Então, o espectrômetro de massa, você coloca a sua amostra num determinado recipiente. Essa amostra ela tem que ser vaporizada, né? Então, ela pode ser aquecida, por exemplo, e ela emite, quando uma amostra qualquer é aquecida, ela emite aerosóis, ou seja, parte dos elementos que a compõem vão se desprender dela. Mas hoje em dia nós temos espectrômetros de massa que funcionam com laser. Você joga um laser na amostra, esse laser vai evaporar parte da amostra e com isso sai os elementos que você quer detectar. E aí você ioniza, né, com um feixe de elétrons, né? Então existe um feixe de elétrons que passa por esse vapor formado, que vão ionizar os átomos. E uma vez ionizados esses átomos, eles podem ser acelerados, né, por um sistema eletromagnético, né? Então ele vai aumentar a velocidade desses átomos. Eles são ionizados justamente para serem sensíveis a campos eletromagnéticos e poderem ser acelerados. Então eles são acelerados e depois eles desviam num campo magnético. Então você tem que ter um eletroímã suficientemente forte para desviar essas amostras, esses átomos que são vaporizados. Só que quando você tem uma amostra, todos os átomos da amostra, quer dizer, você vai evaporar, fazer um pequeno furo na amostra com um laser, mas tudo que tiver na área daquele furo vai evaporizar. Então, aqui vai passar os mais diversos átomos que compõem a substância. Contudo, como esses átomos estão se desviando num campo magnético, o raio de desvio vai depender da massa desses átomos. Por isso que chama espectrômetro de massa. Quanto maior a massa, menos se desvia, porque a inércia é maior.
Quanto menor a massa, mais se desvia. Então aqui você vai ter, digamos assim, elementos de menor massa que vão estar atingindo o detetor, e do lado de cá você vai ter elementos de maior massa que estão atingindo o detetor. Então, se você observar o detetor ao longo desse eixo aqui, né? Então você vai ter qual é a composição da amostra em termos de massa, para diferentes massas. E com isso você pode identificar quais são os isótopos que estão presentes aí. Então, por exemplo, no método carbono 14, você vai olhar aqui a posição do detetor que corresponde a uma massa de 14, né? Então, com isso você pode, vamos dizer assim, estar identificando, né, qual é o isótopo dos elementos que compõem a amostra. Então, esse método aqui é um método mais, vamos dizer assim, sensível, né, um método mais preciso para estar medindo quantidades relativas dos vários isótopos dos vários elementos em amostras de modo geral, né? Então aqui tem uma foto de um equipamento desse tipo aí, né? Então esse é essencialmente como funciona o método do carbono 14, né? Nós vamos ver outros métodos também nos próximos vídeos e vamos ver algumas nuances que estão relacionadas a esses métodos aí, né? Então, como que nós definimos o tempo inicial, isso tem que ser de maneira diferente dependendo do método, e quais são as possíveis aplicações desses métodos.